Tem horas que a vida não pede licença. Ela muda a rota, desmonta planos, tira pessoas do caminho e você precisa decidir se para ou se continua. A Mara viveu ausências que reorganizaram a casa inteira. Mas essa não é uma conversa sobre perdas. É sobre o que uma mulher constrói quando não tem outra opção além de ficar. Mara, seja muito bem-vinda aqui no Se Acredita. Quem chega para você e fala assim: Oi, tudo bem? Quem é você? Antes de você responder o que você faz, que resposta você acha que vem assim? A minha identidade hoje é ser mãe do Enzo, então, e é uma coisa muito boa, assim, pra mim. Mas eu acho que eu sou uma pessoa com sonhos. Se você pudesse resumir a sua vida em 3 capítulos, você acha que você conseguiria? Pra mim seria o sumiço do meu pai, Uhum. meu casamento com o Anderson e o nascimento do Enzo. Tá. E eu te perguntei isso justamente para a gente poder entrar nessa questão do seu pai. Uhum. E aí eu quero que você me explique como que era o seu contexto familiar. Lá em casa nós somos 4 irmãos. Sim. Eu sou a mais velha, eu estou com 42, né? Uhum. Aí vem o Mário com 49, ó, com Uhum. 49, com 39 e as meninas com 38. A Maíra e a Maisa são gêmeas. Uhum. Então, quando eu tinha 5 anos, tinha mais 2, 3 nenéns lá em casa. Uhum. Como tinha? Né? E assim, querendo ou não, isso me forçou a crescer um pouco mais rápido, porque minha mãe me tinha como apoio. Meu pai sempre trabalhou fora, meu pai trabalhava viajando. Né? Minha mãe fala que meu pai era trecheiro. Meu pai é trecheiro, né? Ficava viajando. Então, meu pai tinha vezes que ele viajava, ficava 20, 15 dias, voltava. Mas tinha viagens que eram longas, então já teve viagem meu pai ficar 3, 4 meses fora. E mandava dinheiro, minha mãe falava que tinha um escritório de receber. Então Sim. tinha um lugar que ela ia buscar, ele mandava parte do salário para ela manter a casa, ficava com parte lá para ele se manter lá onde ele estava. Mas, então, tipo assim, minha mãe me tinha como apoio. E Então você eu tinha tinha quantos aninhos? 5 anos. Nossa. Então, com 5 anos, eu já tinha aquela coisa de ajudar minha mãe. Porque hoje, se eu tivesse outro filho, eu não faria isso com o Com meu o Enzo, que filho tem que 7, tem né? 7. Mas eu falando assim, antigamente era isso. Os filhos mais velhos tinham que cuidar dos irmãos mais novos. É. Então não é nem porque minha mãe era ruim, foi do jeito que ela foi criada. E é assim que era. Tipo assim, o mais velho, quer dizer, no meu caso, tinha que cuidar do Mário, o Mário cuidava das meninas, e eu cuidava de todo mundo, porque eu era mais velha. E as gêmeas ainda não tinha nem. Tipo Nesse assim, contexto, você com 5, ele com 4 e elas bebezicas, não, né? eu com 5, o Mário com 1. Nossa, Deus! Tipo assim, na verdade, tipo assim, quando as meninas nasceram, eu tava com 5, o Mário, eu sou 3 anos mais velha que o Mário. Então, quer dizer, Ele tava para fazer 2, né, no caso. isso. Então, tipo assim, eu com 5, o Mário, então, na verdade, eu tinha 4, né? Eu Uhum. com 4, o Mário com as meninas de meses. Porque minha mãe, ela fala que ela engravidou no resguardo das meninas. Então, assim, na verdade, não foi no resguardo, foi um pouquinho mais depois. Sim. Porque o Mário fez 1 ano em fevereiro, dia 6 de fevereiro, as meninas nasceram dia 5 de abril. Nossa, sua mãe tem tipo trigêmeos. Isso. Antes do álcool virar um problema, né, na sua casa, como que você descreve o seu pai, o seu contexto familiar? Como era? Então, minha família era uma família humilde, mas era uma família muito feliz. A gente sempre foi muito, muito unido, muito junto, assim. Meu pai, como ele ficava muito tempo fora de casa, quando ele chegava em casa, ele fazia questão de passar o máximo de tempo possível com a gente. Meu pai era um crianção. Minha mãe falava que o filho mais velho dela era ele. Porque ele chegava em casa, ele fazia uma bagunça, ele jogava a gente pra cima, e era brincar de esconde-esconde dentro de casa, e brincar de pique-pega, aquela bagunça, e ele levava a gente pra lanchar, levava a gente pra brincar de bola na rua, brincar de pique-bandeira, essas coisas. E o meu pai, não sei se é porque ele ficava muito tempo fora, mas ele dedicava mais esse tempo pra gente. Minha mãe se pegava mais nas coisas dos afazeres domésticos mesmo, assim. Então, eu tenho muita lembrança do meu pai nessa questão, tipo, de ir em reunião de escola, de ter paciência de sentar e ensinar a fazer para casa,
de sentar e conversar, bater papo, Uhum. de ficar admirando a gente brincar. Meu pai sentava assim, colocava no rosto, ficava olhando a gente brincar, olhando minha mãe fazer comida. Não, porque é um alívio mesmo, Isso. quando outra pessoa tá lá, no caso, né, a outra pessoa tá lá com a criança, você não quer, não é: "Ah, eu arrumo a casa para você enquanto você fica com os meninos", não, eu quero que você fique com os meninos, porque Isso. fazer as outras coisas para mim vai ser um Isso. alívio. Então meu pai tinha esse lado assim, mais assim, sabe? Uhum. E tanto é que minha mãe sempre fala, a gente fala com ela, fala assim, olha, o Milton para mim era pai, então o Milton que eu conheço é diferente do olhar que você tem para ele. Que minha mãe fala que enquanto marido ele não foi isso tudo, né? Depois, durante um tempo ele foi um ótimo marido. Depois ele não foi aquilo tudo. Mas para mim até o dia que ele esteve presente, ele foi Foi aquilo tudo de fantástico. pai, Sim, entendeu? sim. Então, tipo assim, nós éramos uma família feliz, assim, sabe? O álcool, infelizmente, sempre fez. Eu falo infelizmente porque é uma droga velada, né? Tipo, de diversão. Sim. Então, tipo assim, o álcool sempre teve presente na minha casa, sempre. Porque não era só meu pai que bebia, minha mãe também bebia. A Uhum. diferença foi que meu pai se deixou levar pelo vício, minha mãe não, graças a Deus. E aí, nessa fase que começavam as brigas, Uhum. né, enfim, o álcool tira, né, a sobriedade, vamos colocar Isso. assim, das pessoas. Esse você pode dizer que foram um dos primeiros sinais de que seu pai estava perdendo o controle, o domínio sobre a bebida? Para mim, o que pesou foi quando meu pai começou a ir trabalhar e ele bebia, ele não conseguia voltar para trabalhar, ele perdia os empregos. Hum. Ele começou a beber tanto que ele saía para a rua, chamava uma pinga e chegava em casa tonto, caindo. Aí minha casa virou realmente um campo de batalha, porque todos os dias tinha briga, porque minha mãe brigava com ele. Aí os dois passaram a não dormir mais na mesma cama. Nossa. Minha mãe saiu do quarto, tinha dia que ele ficava nervoso por causa disso. Aí ele brigava com ela, ele brigava com a gente também. E aí teve um dia, né, seu pai com todos esses problemas de, às vezes, É, até perder emprego por conta perdia. do álcool, um dia ele sofreu um atentado. Foi. Ele foi trabalhar, ele estava trabalhando pro lado do centro de Belo Horizonte. E na volta para casa, ele sentou e, como a maioria faz, tá cansado, cochila. Aí veio uma pessoa por trás e deu uma tesourada no pescoço dele. Deu a tesourada com o intuito de matar De mesmo, matar, porque deu no pescoço, na reta da veia, na passou entre as veia. duas veias. Né, a aorta e tem a outra, eu esqueci o É nome. cariota, alguma coisa assim? Passou entre as duas, foi Deus mesmo que protegeu. Sim. Até hoje a gente não sabe o motivo, meu pai não conseguiu Não ver. sabe se foi por engano ou se foi proposital, Isso, né? tipo assim, de reflexo, ele conseguiu levantar, segurar o cara, empurrou, aí o povo começou a gritar, o motorista parou, aquela coisa toda foi aquela gritaria, como o motorista abriu a porta de trás para o pessoal sair, o cara correu Ai, também. meu E aí Deus. acudiram ele, tá, levaram ele pro João 23. Ele ficou internado um bom tempo, acho que ele ficou internado uns 3 meses. Aí teve que fazer Tráqueo. tráqueo para ele respirar. Eu não sei por que demorou tanto, ele ficou, porque eu não sei se deu infecção, o que foi. Meu pai voltou para casa pele e osso. Você já era adolescente? Eu já era adolescente, nessa fase eu devia ter meus 12, 13 anos. Nossa. Ele voltou para casa muito magrinho, muito. Meu pai nunca foi gordo, não. Mas ele voltou para casa, tipo assim, fraco pro álcool, né? E depois disso aí, nunca mais ele voltou a ser o mesmo Milton de antes, não. Até para brincar com a gente, sair na rua ficava meio, sabe, assim, também É pela claro, corrida, né? A gente se ele entende. dentro do ônibus tomou uma facada, imagina a rua, sempre É, alerta, né? Tipo assim. isso. E tipo assim, e é outra coisa que a gente não sabe nem por quê. Se alguém sabe por quê, nunca nos disseram. Então, Meu é outra Deus. coisa sem explicação também. E aí, é, infelizmente, teve um fatídico dia que foi o dia que o seu último contato com ele. Foi. Como que foi esse dia? É, ele queria parar de beber, porque ele falava que ele queria reconquistar minha mãe. Uhum, Porque meu pai gostava da família que ele tinha. Ele fazia as feiuras dele pra lá com a minha mãe? Fazia, mas ele gostava da uhum, família que ele tinha. Ele gostava de voltar pra casa, ter os meninos ali, a gente brincava muito com ele, aquela falação, aquela coisa toda, uhum. né?
Então ele gostava. Aí ele falou comigo que ele ia nesse trabalho porque ele queria parar de beber. O intuito dele era parar de beber mesmo. Esse trabalho seria em outra cidade. Isso. O primo dele convidou ele para fazer uma viagem. O primo dele era caminhoneiro. E o primo dele convidou ele para ele ir nessa viagem. E ele iria sair daqui com uma carga, ia até no Piauí, ia deixar uma carga lá no Piauí, pegar outra e voltar para cá. Só que aí ele tinha que ir daqui para João Molevade, que esse primo dele morava em João Molevade. Eles não iam passar por aqui. Aí eu lembro que ele pegou o dinheiro emprestado comigo, que como eu já fazia trança nessa época, né? E aí nessa época eu tava com 15 anos. E ele falou comigo, ô Ben, me empresta um dinheiro pro pai pra Molevade, quando eu voltar eu te pago. Ele falou, não precisa pai me pagar, não, ficou doido. Só tanto de coisa que você já comprou pra mim, se eu fosse pagar tudo que você já comprou pra mim, fica difícil. Então, não, toma aqui, vai, né, e tal. Eu lembro até que eu dei ele R$ 20. Dei pra ele, dei a mais pra ele comprar passagem, fazer algum lanche, alguma coisa, né? E aí ele fez a bolsa dele, minha mãe falou com ele, minha mãe não queria que ele fosse. Minha mãe falou com ele, Milton, eu não acho que é o momento de você ir, porque você não tá legal, né? Você tinha que fazer um tratamento, você tinha que ir pro AA, você tinha que se fortalecer. Você vai viajar nessa situação, não acho uma boa ideia. Só que ele falou, tipo assim, na cabeça dele tava tudo bem, tava indo com o primo dele, com gente conhecida, né? Por que ia dar errado? E aí ele fez a bolsinha dele e foi. Ele saiu daqui, se eu não me engano, no dia 16 de fevereiro. E aí, no dia 20, que era meu aniversário, ele me ligou. Na casa, do telefone da casa da vizinha, que ele sabia, porque lá de casa ele é tão orgulhoso que ele não sabia o número lá de casa. Porque não ele tinha comprado. Porque não era ele que tinha colocado no telefone, eu achava um absurdo isso. E eu tinha anotado para ele o número. Eu anotei o número e coloquei na carteira dele. Falei, pai, qualquer coisa o senhor me liga. Não, bem, tá, não sei o que. Ele me ligou na casa da dona Conceição. E pediu para me chamar, para me dar os parabéns. Aí ele falou comigo, bem, o pai tá indo. Eles foram no dia seguinte. E o pai vai voltar, quando eu voltar, a gente não vai estar bebendo mais e tudo, e a gente vai no supermercado fazer aquela compra que eu sempre gostei de fazer, que eu pensei que foi muito farto. Aí você vai comigo, que não sei o que e tal. Beijo, viu? Bem, até daqui um dia. Beijo, pai. Foi a última conversa. No seu aniversário? No meu aniversário. E ele era muito apegado, então que ele chamava de bem, de bem, era bem do pai. Sim. E aí, essa história toda tem mais ou menos quantos anos? Olha, que meu pai sumiu tem 27 anos. Bom, o primo voltou? Ele voltou. Ele ligou de lá para minha mãe falando o que tinha ocorrido. Segundo ele foi à delegacia, mas depois a gente ficou sabendo que ele não foi, porque se tivesse ido, eles não tinham deixado ele seguir viagem. Porque querendo ou não. Tornariam suspeito, a primeira pessoa a ser suspeita seria ele, então não ia liberar. Aí ele continuou a viagem, fez a entrega dele lá no Piauí e voltou. E voltou e veio falar com a minha mãe. Só que, tipo assim, meus tios saíram daqui, foram pra Bahia, que foi na Bahia, né? Na cidade de Barreiras, que chama a cidade da Bahia que meu pai sumiu. Procuraram, foram no necrotério, foram em hospitais, deram parte do desaparecimento na delegacia, e aquela coisa toda. E quando voltaram e ficou todo mundo quietinho, falou ninguém, tipo, mais. Tipo, perdi um cachorro, perdi a carteira. E, tipo assim, não, a gente fez tudo que a gente podia. Sabe? Então, tipo assim, isso durante muito tempo deixou a gente sem saber. Tipo assim, por muitos anos eu pensei que meu pai estava bem, estava lá, e ele sabia onde meu pai estava, mas que não quiseram nos contar. Hoje, pra mim, eu penso assim, hoje tem mais anos que meu pai vive longe da gente do que com a gente, se ele estiver vivo. Então, hoje, se ele voltar, eu nem sei quem ele é mais. E nem ele sabe quem eu sou mais, ele sabe que eu era uma criança. Né? As coisas vão acontecendo, a gente vai se moldando, né? Então, hoje ele nem sabe quem eu sou mais. Quer dizer, hoje nem seria a bem do pai mais. Minha mãe fala que acha que ele tinha outra família lá. E de repente foi, e a mulher aceitou ele de que estava, e ele ficou por lá. Porque o primo dele voltou com alguma coisa? Voltou com a mala dele.
Porque ele saiu com chinelo de dedo, Havaianas, a calça e uma blusa jogada aqui. Uhum. E ele foi até o bar, sei lá, o restaurante do lugar da parada que eles estavam, que eles pararam para dormir, tomou o café e saiu andando. Então tudo que era dele voltou com o primo dele. A bolsa dele, a mala dele, com a roupa, com o documento, com tudo, voltou tudo para casa. E ele tranquilo? Aí ele falou: olha, tá aqui as coisas do Milton, ele explicou como é que aconteceu. E, tipo, vamos ver como é que vai ser. Se vai aparecer, se não vai. E nunca mais. E nunca mais. Quando ocorreu esse fato do meu pai desaparecer, eu lembro que eu tava muito feliz, eu tinha falado com ele que eu tinha conseguido um emprego. Então, a partir do momento que falou assim, ó, não tem mais seu pai. Né? Tipo assim, seu pai, vamos ver se ele vai voltar, como é que vai ser. Então, eu tipo, que tomei já essa responsabilidade de ajudar minha mãe a manter a casa. Uhum. A barra mesmo foi por causa das investidas da família do meu pai de tirar a gente de lá. O que eles faziam? Meu tio chegava lá e falava, minha mãe, ela leva, vai com os meninos pra casa da sua mãe. Porque o lote é familiar. É familiar. É onde mora onde eu moro até hoje. Mas desespero. Foram resistência. É desespero deles. É. Aí começando as especulações. Ah, não. Não é possível ficar trabalhando prostituindo. salariada. E conseguindo mudar, De né? faxineira, que a mãe trabalhava na limpeza, né? Lá da Amanismo. E tá conseguindo, né? A Mara trabalhando de auxiliar de cozinha. Tá Como é que conseguindo, né? Então, não, pegou uma coisa errada aí. Sim. Né? As meninas tá fazendo um programa, ela tá colocando as meninas fazer programa junto com ela, o Mário tá fazendo coisa errada. Então, infelizmente, nós tivemos que ouvir muitas dessas coisas, sabe? E o triste é que não vem de gente de fora, né? Se via de pessoas que a gente nem conhecia, né? Tem gente duvidar. Poderia incomodar, mas não ia doer tanto, não, né? Mas vem de gente de dentro. De dentro. Né? 2010. Minha mãe me apresentou Anderson. Uhum. Porque a gente era da mesma igreja, do mesmo denominação. Uhum. Só que eu era da igreja do Eldorado e ela era do Praia, que nessa época ela tinha um companheiro, ela morava com ele. Uhum. E aí ela conheceu o Anderson nessa igreja, que Anderson gostava de ir lá, frequentar lá. E Anderson era obreiro lá do Ele Clama. Uhum. É uma casa de recuperação. É uma casa de recuperação. Uhum. E aí ela ficava falando de Anderson pra lá, Anderson pra cá, que não sei o quê. E eu sempre detestei isso, mãe. Você para de dar nome de cupido. Esse negócio de ficar me jogando pra cima dos outros tá muito feio. Eu não gosto disso. Sério? Falava, nossa, ficava nervosíssima com isso. Aí chega Anderson, todo alinhadinho, de roupa social e tudo mais. E a mãe, meu filho, não sei o quê. Eu chamo minha mãe de mãe. Ei, mãe e tal, e tudo a mãe. Aqui, ó, essa daqui é sua irmã mais velha, essa aqui é a Mara. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele e falei, beleza? Uhum. Ele falou que ele me achou hiper mal educada. E ainda assim arrasou. Eu falei, não, menina chata, que cara. Não, nada a ver com a irmã Rosa, menina chata, antipática, não sei o quê. E minha mãe consertando as coisas, minha mãe. Não, é porque ela tava passando mal. Ela não tava bem, ela não queria vir na igreja, tava de bermuda e blusa de alcinha, ela tava constrangida. É porque não sei o quê, cheio de explicação. E nisso, minha mãe fez um almoço na casa dela, disse que ela foi pro povo da igreja e era pra família, pra comemorar não sei o que mais, não lembro mais o motivo. No domingo. Por quê? Pra eu não dar desculpa que eu tinha que ir pro trabalho, né? Aí chegou lá, realmente, tava todo mundo da igreja, inclusive o Anderson. E aí ele deu um jeito de pegar meu telefone. E aí ele me pediu namoro, e eu achei muito legal, porque ele foi muito, muito bacana, assim, no primeiro, quando ele resolveu me falar da intenção dele em me namorar e tal, ele foi muito, assim, ele falou, olha, eu sou divorciado, não tenho filhos, eu tive problema com drogas, até porque estou nele cama, porque eu já fui interno, hoje eu estou ajudando, já fui interno. E contou assim, né? Fez um resumo assim, da vida dele. E falou: esse é o Anderson, você me aceita? Você quer namorar comigo? Aí eu falei: não tô fazendo nada mesmo. Bora namorar pra lá.
Tipo assim, nossa, a gente ficou juntos 2 anos, né, ao total. Entre namoro, noivado e casamento, nós ficamos 2 anos juntos. E aí, no final de semana da Páscoa, era aniversário das minhas irmãs. Então a gente casou dia 4 de fevereiro. Uhum. Isso era dia 8 de abril. Abril. E aí as meninas iam fazer um almoço lá em casa. Só que nesse final de semana o Anderson não estava de folga. Ele estava de plantão lá no sítio. Uhum. Porque eles revezavam, né? Os meninos. Uhum. E eu tinha falado com a minha irmã, que eu falei com a Maíra que eu não ia descer. Eu falei, Maíra, eu não vou. Eu vou esperar a Anderson, nós vamos semana que vem. E a Maíra, você conheceu a Maíra? Não aceito, não aceito. Você vai vir sim, deixa o Anderson aí, você não é só agarrado no ônibus, não sei o que, aquela coisa toda. Uhum. Aí a Anderson falou, amor, ela tem razão, vai. Vai, eu fico. Semana que vem você desce comigo de novo. Sim. Falei, ah, não, amor, não, vai, só. Aí eu falei com ele, então fica no sítio. Você não dormir aqui em casa sozinho, fica no sítio. Não tem necessidade de você vir aqui pra casa ficar aqui. Uhum. Só que aquela coisa, né? Tipo assim, a casa é o meu lugar, né? Meu espaço. Uhum. E aí, quando foi, eu vim pra cá, pra casa da minha mãe. E quando foi no sábado, 10 horas da noite, ele me ligou. E falando que o culto tinha sido, nossa, amor, a gente fez o culto foi lindo, Deus falou, que não sei o que aconteceu. E teve um menino lá que arrependeu e reconciliou com Jesus, e a coisa foi linda, e a palavra e tudo mais. Aí eu falei com ele assim, você tá em casa, né? Tava muito, muito caladinho, porque os meninos não deixam ninguém quieto. Aí ele, tô, foi, por que você não ficou no sítio, amor? Aí ele, ah, não, eu tinha que, de toda forma eu tinha que vir, porque amanhã você tem que levar pão pros meninos. A Uhum. padaria é aqui embaixo. A moto tá quase sem gasolina, tem que abastecer a moto. Então eu resolvi dormir aqui em casa, eu durmo mais tranquilo, e amanhã cedo eu subo. Então tá bom. Eu preferia que você tivesse dormido lá em cima, você não dormir sozinha. Ah, não, tô acostumada já que dormir com um monte de marmanjo, não quero, não. Brincou ainda. Isso era 10 e pouco da noite. Quando foi 3 horas da manhã, meu telefone toca. Hum. Eu atendi no. Eu atendi no automático, porque está dormindo. Eu olhei assim e pensei, tá, amor, na tela. Eu falei, não, cansa que comigo essa hora. Aí tem um dia eu falei, oi, amor. Aí a moça, oi, eu tô ligando pra você, você é o que do senhor Anderson? Eu falei, sua esposa. Então, o senhor Anderson sofreu um acidente na entrada de Acima e nós estamos levando ele para o João 23. A senhora tá onde? Nossa. Eu falei, eu estou em Contagem. A senhora tem condições de ir para lá? Tenho. Me vira aqui. Aí liguei pro amigo nosso, que era o Marcão, que foi nosso padrinho de casamento. Pedi ele para nos levar, porque já era tarde, não tinha ônibus esse horário. Uhum. E troquei de roupa no repente, fomos eu, minha mãe, pra lá. E quando nós chegamos lá, aí o médico veio nos receber e falou que ele tinha sofrido um acidente de moto e que ele estava em coma, mas ele estava em coma induzido porque ele acordou e acordou muito agitado. Acordou querendo tirar os negócios, se debatendo, e eles induziram ele ao coma para ele ficar quieto porque ele tinha quebrado, ele tinha fraturado o braço direito e a perna esquerda. Uhum. Ele ficou uma semana internado em João 23 e os médicos começaram a tirar o sedativo aos poucos, depois da cirurgia, mas ele não estava acordando. Nossa. E os médicos chegaram e me chamaram e falaram comigo: olha, o que que acontece? Já era para o sedativo você parar de fazer efeito. Nós fizemos todos os Testes exames que a gente devia fazer para saber para se ele saber se tinha. tinha algum coágulo, alguma coisa, mas nos exames nunca apresentou nada. A gente não está entendendo o motivo dele não estar acordando. Então, ele era gordinho também, antes era gordinho. Ele falou, a gente não sabe se é pelo peso, pela massa corpórea, o que está acontecendo, que pode ser que, como fica hidratando só no soro, pode ser que os órgãos absorveram mais do Uhum. sedativo. Então, pode ser assim, a senhora pode sair daqui hoje e ele acordar daqui a pouco,
Amanhã só pode chegar que ele pode estar acordado, pode demorar uma semana, 2, um mês, ou ele pode não acordar mais. Meu Deus do céu. Até então não tinha tido morte cerebral, né, porque eles Não, fizeram todas essas fizeram, avaliações. ele estava vivo. Aí eu fui embora para casa com esse barulho, né? E na minha cabeça era isso aí que passava. Não, eu falei, não, Deus não vai deixar isso acontecer. 2 meses de casado, né? A gente casou dia 4 de fevereiro, então tinha feito 2 meses dia 4 de abril. Nós tínhamos casado, isso era na semana do dia, isso era dia 16, dia 16 de abril. E aí eu fui embora para casa orando dentro do ano, Senhor, não faz isso comigo, não faz. 2 meses, eu vou ficar viúva, não faz isso comigo. Você estava tão feliz, né? Tava realizada, Estava realizada. tá. E fui embora para casa, e à noite nós estávamos em casa conversando, eu, minha mãe e a Maíra, e o Espírito Santo falou comigo assim, vai orar, chama as meninas, vai orar. E aí eu levantei e falei com as meninas, vamos orar? Vamos orar. E eu conduzi a oração, eu não, né? O Espírito O de Espírito Deus. Santo, sim, é. Através da sua vida. E eu falei, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é bom para ele, sabe o que é bom para mim. Faz o que eu tenho que fazer. Nossa, essa oração de entrega é pesada, né? Falei, faz o que o Senhor tem que fazer e me dê força para suportar aquilo que o Senhor vai fazer. Eu não sei o que é. Eu não sei se ele vai ficar entre base, ele vai ficar vegetando, se o Senhor vai levar ele. Mas me dá força para eu suportar o que o Senhor vai fazer. Nossa. Minha mãe olhou para mim, Maíra olhou para mim. Falei, amém. Nós fomos deitar para dormir. Quando foi 5 horas da manhã, o telefone tocou. Quando tocou assim, você já Eu, meio que sabia? não, porque a mãe dele estava lá e a mãe dele é muito perturbada. Muito Não perturbada, podia mas ser ela, né? e a mãe dele estava lá perturbando eles assim, 24/36. Uhum. E foi isso que eles me falaram, olha, tem como você, tipo assim, vir antes do horário de visita? Tem como você vir de manhã, porque o horário de visita era à tarde. Nossa, Deus. Porque sua sogra tá causando muito problema. Ai, Sua sogra Jesus. tá aqui É dando uma doida trabalho, sua sogra que... tá aqui gritando, dando trabalho. Coitada. E será que você pode vir? Falei, posso. Minha mãe achou esquisito. Eu não desconfiei. Ah, meu Deus. Aí minha mãe falou assim: eu vou com você, que geralmente quem ia comigo era a Maíra. É. Minha mãe fica, Maíra, não fica aí, eu vou com ela, hoje eu vou com ela.